Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos a mais uma aula de História. Bom, nas últimas semanas nós falamos sobre o Brasil República. Vimos os aspectos que levaram, à proclamação da República. Falamos sobre o período conhecido como Primeira República, 15 de novembro de 1889 até 1930, tá? Que foi dividido em duas fases, né? A República da Espada e a República do Café com Leite. E fizemos, né, nesse período, atividades relacionadas a esses conteúdos. Falamos também sobre as revoltas que ocorreram na Primeira República. Bom, então, para esta semana, a proposta é que a gente faça a correção das atividades sobre o Brasil República e as suas revoltas. Tá? Então nós vamos devagarinho, vamos comentando cada uma das questões. Então, para iniciarmos, vamos para a primeira atividade que foi feita lá em 17/4, tá? Essa atividade ela foi dividida em, deixa eu ver aqui, 8 questões, tá? Que deveriam ser respondidas por vocês. Bom, a primeira questão pergunta assim, né? O que é comemorado no Brasil no dia 15 de novembro, tá? Então o dia 15 de novembro é o dia importante para a história do Brasil, porque foi o dia da proclamação da República, ou seja, quando o Brasil deixa de ser uma monarquia, né, comandado pelos filhos do Dom João VI, né, primeiramente o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II, e passa então a ser uma república, tá? Uma república. Então, comemorado no dia 15 de novembro, a proclamação da República. E aí, na questão 2, né, e nós já discutimos anteriormente, pergunto, né, o que é uma república? E era para explicar, né, o que você entende por república. Então, república é uma forma de governo que busca atender a todos os interesses dos cidadãos. Não somente a uma parcela, não somente a um grupo, mas a todos, teoricamente, tá? Geralmente, na República, o governante ele é escolhido de forma livre e democrática pela população. Então a República é isso, né? Uma forma de governo onde busca atender o interesse de todos os cidadãos, e na República, né, o governante ele é eleito, escolhido, né, de forma livre e democrática pela população. É o que nós passamos nos dias atuais, tá? 3. Qual foi o principal fato que deu força ao movimento republicano no Brasil? Então nós tivemos um fato, né, que fez com que o movimento republicano ele se tornasse mais forte, né, lá no final do século XIX. Então o principal fato que deu força a esse movimento e que vai culminar posteriormente na instalação da República Brasileira foi o Manifesto Republicano, lançado em 1870. Tá? Então esse acontecimento, né, esse manifesto, ele deu força para o Brasil se tornar uma república. Tá? Quais eram as divergências dos grupos republicanos brasileiros? Né? Então nós vimos que os grupos republicanos, né, que queriam que o Brasil fosse uma república, eles estavam divididos em 2 grupos. Os conservadores e os radicais, tá? Então os conservadores eles queriam instalar a república sem agitações sociais e sem participação do povo. Já os mais radicais queriam a mobilização da população para derrubar a monarquia, tá? O que aconteceu foi que os militares acabaram, né, dando o golpe e tomando o poder no Brasil, tá? A 5 é uma questão um pouco mais extensa. Ela diz assim, por que a Igreja Católica, os militares e os cafeicultores se distanciaram da monarquia brasileira? E era para explicar. Bom, cada grupo desses, né, Igreja Católica, militares, cafeicultores, tiveram seus motivos, né, para apoiar a República e cada vez mais se afastaram da monarquia brasileira, tá? A Igreja. Bom, a Igreja ela tinha perdido, né, ela perdeu muito poder durante o Brasil colonial, tá? Então, quem mandava no Brasil era o rei. Entretanto, a igreja se meteu vários momentos na história do Brasil. E o rei,
ele tentou encurtar esse poder, enfraquecendo, tá, o poder da igreja aqui no Brasil. Para isso, né, para retomar o poder que ela tinha perdido durante o Brasil colonial, a igreja então ela criou uma série de leis religiosas que deveriam ser seguidas pelos católicos brasileiros. Entre elas estavam, tá, a proibição da maçonaria. Nós já vimos, né, no conteúdo o que é a maçonaria. Então a grande maioria da elite brasileira, até mesmo os clérigos, tá, os padres, bispos, freis, eles eram maçons, participavam da maçonaria. Isso causou um grande conflito entre a monarquia e a Igreja Católica. Tá? Então isso fez com que a igreja se distanciasse da monarquia. Bom, os militares, eles se sentiam abandonados pela monarquia, tinham baixos salários, a disciplina era rígida, né, com castigos físicos, a lentidão das promoções desencorajavam as elites a participarem da vida militar. Após a vitória da Guerra do Paraguai, que nós vimos no ano passado, os militares saíram fortalecidos e passaram então a exigir mais apoio, né, e respeito da monarquia. Contudo, o que veio foi sucessivos atritos entre o governo e os militares. Tá? Os cafeicultores brasileiros estavam descontentes com a maneira que Dom Pedro estava governando o Brasil, julgavam que o governo do Império não estava atendendo suas demandas e consideravam a monarquia conservadora e atrasada e passaram então a defender a República. Tá? Então esses três grupos, né, tiveram seus motivos para se afastar da monarquia e se aproximar então da República. Questão 6, tá? Por que os cafeicultores brasileiros eram a favor, né, da proclamação da República? Porque a proclamação da República era boa para eles, tá? Porque para os cafeicultores a República assegurava que eles tivessem mais participação nas decisões do governo e lá poderiam legislar, ou seja, governar em prol dos seus próprios interesses, tá? Então, para os cafeicultores brasileiros, a proclamação da República foi extremamente boa, porque eles passaram a participar da política e passaram a legislar a favor delas mesmas, né? E, infelizmente, esses grupos de cafeicultores, hoje disfarçados em outros grupos, né? Como os grandes proprietários de terra, os grandes comerciantes, os industriais do Brasil, continuam lá legislando em causa própria e não pelo povo, tá? 7. Com a abolição da escravidão, ajudou no processo de proclamação da República Brasileira. Bom, nós vimos que em 1888, né, a princesa Isabel, ela aboliu a escravidão. Isso desagradou muito os proprietários de escravo, tá? Eles não receberam nenhum tipo de indenização por causa dessa abolição. E aí, né, isso fez com que o governo perdesse o apoio desses proprietários de escravos, né, e o apoio das elites que viviam dessa escravidão. Tá? 8. Como foi o processo de proclamação da República? O que aconteceu com Dom Pedro II? Então, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, então chefe das forças militares brasileiras, marchou contra as tropas, com suas tropas, né, até o Ministério da Guerra e exigiu que o Dom Pedro fosse retirado do poder e que fosse instalado no Brasil uma república. Tá? Então esse fato deu início ao movimento, né, que acaba derrubando a monarquia no Brasil e proclamando a república, e o imperador, juntamente com a sua família, acaba não resistindo, né, não tendo forças para resistir, e acaba sendo exilado, ou seja, mandado embora do país e vai viver na França, onde acaba falecendo, vivendo seus últimos dias. Tá? Então essa foi a correção da primeira atividade. Vamos para a correção da segunda atividade, tá? Que foi realizada no dia 24/4. A primeira questão da segunda atividade pergunta assim, ó, como a primeira República Brasileira foi dividida, tá? Então a primeira República Brasileira, que foi de 1889 até 1930, ela foi dividida em dois períodos. A República da Espada, tá?
e a República Oligárquica ou República do Café com Leite. Depois a gente vai entender, já falamos, já comentamos e perguntei, né, sobre a questão da República do Café com Leite, porque ela acaba chamando a atenção da gente. A 2 pergunta, então, o que foi a República da Espada? Então a gente chama de República da Espada o período entre 1889 e 1894, quando os militares, por isso espada, tá, responsáveis pelo golpe da República, governaram o Brasil. Então nesse período, né, de 5 anos ali, do início da República, nós tivemos à frente da presidência do Brasil 2 militares, que foi o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Tá? 3. Quem comandou o governo provisório após a proclamação da República e quais foram suas primeiras medidas? Então, após a proclamação da República, no dia 15 de novembro, né, o Brasil não podia ficar sem um governante, então o chefe do golpe, né, o responsável pelo golpe da proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assumiu o governo provisório do Brasil. Entre suas primeiras medidas, né, tomadas por ele após assumir esse governo, foi o envio então da família real para o exílio, tá? Tiraram a família real do Brasil até para não dar motivos para ter uma contra-revolta, por exemplo, né? E ele acabou naturalizando, tá, os estrangeiros que aqui viviam, para tornar eles brasileiros, né, fazer parte da nação, tá? 4. Explica a diferença entre eleição direta e indireta. A eleição direta é quando toda a população que está apta pela Constituição a votar, né, vota, escolhe o governante. E a eleição indireta é quando o Congresso ou a Assembleia, né, escolhe quem vai governar. Então nós já tivemos na história do Brasil essas 2 formas de eleição, né? Vivemos hoje na forma direta, onde o governante é escolhido por aqueles aptos, né? E temos da forma indireta, já tivemos a forma indireta, porque algumas vezes o presidente, né, foi escolhido pelo Congresso ou pela Assembleia, tá? 5. Quem foram eleitos o primeiro presidente e o primeiro vice-presidente do Brasil e de que forma eles foram eleitos, tá? Então o primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi eleito de forma indireta, tá, para o mandato de 4 anos da presidência. Então a Assembleia escolheu ele como presidente e como vice-presidente foi eleito também, juntamente com ele, tá, o Marechal Floriano Peixoto. 6. Por que a política econômica de Rui Barbosa, ministro de Deodoro, não deu certo, né? Então, para ministro da Economia, tá, o Deodoro da Fonseca então escolheu o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele determinou a emissão de dinheiro que deveria servir então para financiar novas empresas e possibilitar a concessão de créditos, né, para os cafeicultores que precisassem reestruturar a sua produção. Entretanto, com muito dinheiro em circulação, os preços aumentaram e a gente teve então um surto inflacionário aqui no Brasil. Além disso, em vez de colocar o dinheiro nas empresas, né, grande parte desse dinheiro foi investido na Bolsa de Valores e até mesmo, né, em empresas fictícias onde se passou a mão nesse dinheiro, se roubou e ninguém nem até os dias atuais nem sabe onde é que foi para esse dinheiro. Então a política do ministro acabou sendo um desastre para o país, né, e a economia então brasileira acaba entrando em um colapso. Então a gente achar que economia brasileira, colapso e roubalheira é de hoje, não. Tá? Sempre quando o Brasil é Brasil, infelizmente a gente teve esse processo de roubo do patrimônio público brasileiro. Vamos então para a questão 7 da segunda atividade. Tá? Por que Deodoro, né, renunciou ao cargo de presidente em 1891? E quem assumiu, né, o seu lugar? Tá? Então a grave crise econômica causada, né, pelos erros do Rui Barbosa fizeram com que o Deodoro da Fonseca então ele perdesse apoio dos cafeicultores de São Paulo, tá? E isso motivou então que o Deodoro ele acabasse abandonando, renunciando à presidência do Brasil em 1891, tá? 2 anos após, né, assumir a presidência.
A Constituição brasileira, ela previa que, em caso de renúncia, fosse feita uma nova eleição. Entretanto, né, o Marechal Floriano Peixoto, que era vice do Deodoro da Fonseca, ele conseguiu assumir a presidência, né, claro, com o apoio dos cafeicultores, tá, que ficaram, né, do lado dele, apoiaram ele, mudaram a Constituição, até porque, né, para mudar a Constituição, quem muda é o Congresso, e o Congresso era cheio de cafeicultores paulistas, e ele acaba ficando na presidência até o final do mandato, em 1894. Tá? Quem foi o primeiro presidente civil do Brasil? Tá? Foi o cafeicultor Prudente de Moraes, e com a eleição do Prudente de Moraes, então o Brasil passa, né, a ter presidentes não mais militares, mas presidentes então civis. Tá? Então o cafeicultor Prudente de Moraes, em 1894, foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil. Tá? A 9, são dois termos, né, que nós deveria ser explicado. Primeiro, a política dos governantes, que é um mecanismo político para evitar choque entre os governadores e o governo federal, ou seja, os governadores apoiavam o governo federal e em troca eram favorecidos, né? Era o chamado toma lá da cá, tá? E o coronelismo, né, que é nada mais nada menos que o controle dos coronéis sobre a política local, tá? Então, esses dois termos deveriam ser explicados. Questão 10. Quem eram os coronéis? Porque eles eram importantes na política na Primeira República. Então os coronéis, eles eram grandes proprietários de terra, né, dos municípios, e eles eram importantes porque eles controlavam os votos dos eleitores, utilizando a dependência que essas pessoas tinham com a terra. Tá? Compravam votos, até mesmo usavam a violência para impor a sua vontade política. Então isso garantia, né, que fossem eleitos apenas os candidatos de interesse dos coronéis. Então, para a política da Primeira República, os coronéis acabaram controlando, né, quem era eleito e quem não era eleito. Tá? Questão 11. O que foi a República do Café com Leite? Explique. Né? Então, a presidência do Brasil foi dominada pelas elites brasileiras, tá? Principalmente as elites paulistas e as elites mineiras. São Paulo, né, possuía ricos produtores de café, cafeicultores. Minas Gerais, ricos produtores de gado e de leite. Então, como houve esse revezamento, né, entre paulistas e mineiros na presidência, né, o período, né, da República Oligárquica também ficou conhecida como República do Café com Leite, ou seja, café vindo dos produtores paulistas e o leite, né, vindo dos produtores mineiros, tá, da política mineira. Terceira atividade, tá, realizada no dia 8/5 e iniciando então a questão das revoltas da Primeira República. Nós vimos que a Primeira República, ela teve várias revoltas, tá, que ocorreram, porque como vocês sabem, no Brasil nunca é fácil as coisas, né? Sempre tem revoltas, sempre tem briga, né? E principalmente quando envolve política, né? Então, na terceira atividade, nós fizemos atividades sobre algumas dessas revoltas, e na quarta atividade sobre as outras, porque o conteúdo era grande e o professor dividiu em partes, tá? Então a primeira questão da terceira atividade dizia assim, ó: qual o principal motivo que deu origem às várias revoltas durante a Primeira República, tá? Então essas revoltas, elas foram motivadas porque não houve mudanças significativas no país a partir da proclamação da República. Ou seja, as oligarquias, né, as elites, continuaram mandando e a população mais pobre continuou então sendo abandonada. Tá? 2. Qual o motivo que levou à Revolução Federalista, onde ela ocorreu, né? Então a Revolução Federalista, ela ocorreu entre 1893 e 1895, aqui no estado vizinho do Rio Grande do Sul, né? E ela ocorreu, né, porque os revoltosos estavam descontentes com o governo do Júlio de Castilho, que era um governo extremamente autoritário. Então eles queriam retirar o Júlio de Castilho, né? E fizeram essa revolta. Tá? Quais as duas forças que lutaram durante a Revolução Federalista e quem cada uma delas representava? Então nós tínhamos os pica-paus ou chimangos, né,
que eram aliados do governo, e nós tínhamos os maragatos, que eram a oposição e queriam, né, a saída do Júlio de Castilho, desculpa, e o retorno da monarquia. Então eles defendiam que voltasse a monarquia no Brasil. Tá? O que aconteceu com os revoltosos da República Federalista? Tá? Então, em julho de 1895, houve um acordo de paz, onde foi garantida então a anistia, ou seja, o perdão aos participantes do movimento revolucionário. Isso era muito comum na época, né? Dar anistia, ou seja, o perdão, né, por causa desses movimentos revolucionários. Tá? Aqueles que não acabavam, né, morrendo todo mundo, e que era pertinente para o governo, né, porque eram proprietários de terra, eram pessoas importantes, então não tinha como matar os caras, prender e mandar embora. Anistiava. Tá? 5. Os principais problemas enfrentados pelo Rio de Janeiro no início do século XX eram as doenças, como a gente viu anteriormente, né? Varíola e a febre amarela. O que o Oswaldo Cruz, né, secretário de saúde daquela época, né, fez para combater essas doenças? Então, para combater a febre amarela, ele organizou um serviço especial, né, de combate à transmissão dos mosquitos, porque a febre amarela ela é transmitida por mosquitos. Os agentes de saúde não deveriam entrar nas casas das pessoas e borrifar veneno para matar os mosquitos. Entretanto, a população não permitia a entrada, né, dessas pessoas, e aí o Oswaldo Cruz, né, mandou que elas entrassem à força. Para combater a varíola, tá, uma doença causada por um vírus, né, a gente que está craque em vírus, né, ele decretou a vacinação da população para combater a varíola. Bom, desconfiados, né, de que não era uma vacina, mas sim, né, uma tentativa de matar a população mais pobre, muitas pessoas se recusaram a ser vacinadas. Então o que Oswaldo Cruz fez? Mandou vacinar a população à força. E isso então desencadeou, né, um descontentamento muito grande da população e vai ser um dos motivos, né, mas não os principais, para a revolta da vacina que aconteceu em 1904. Quais foram os principais motivos que levaram a população a se revoltar em 1904, né? Então, além, né, da vacina forçada e da entrada nas casas forçadas, outros motivos levaram a população a se revoltar, né? Eles estavam insatisfeitos com a falta de emprego que ocorria, né, no Rio de Janeiro na época, com a fome que passava e com o abuso de poder, né, dos governantes, principalmente, tá, porque nesse período houve um conflito muito grande entre o governo federal e famílias que viviam, né, no centro do Rio de Janeiro, porque essas famílias elas foram retiradas à força, elas viviam em cortiços no centro do Rio de Janeiro, foram retirados à força porque o governo dizia que a capital brasileira deveria ser modernizada. Para isso não podia ter pessoas pobres morando no centro, né? Então elas foram retiradas à força. Então esses foram os motivos, né, que levaram então as pessoas a se revoltarem, né? Qual foi o estopim da revolta da vacina? Então o estopim foi a vacinação à força, né? Quando a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, o estopim é aquilo que dá origem, né? Aquilo que faz a coisa explodir. Então a vacinação forçada das pessoas levou então ao estopim da revolta da vacina, tá? O que aconteceu com os revoltosos, né, da revolta da vacina? Bom, a polícia reprimiu com força, com violência, a revolta da vacina. 23 pessoas morreram, tá? 1000 foram presas e muitas delas banidas para o Acre. Olha a diferença, né? Lá na Revolução Federalista, os revoltosos foram anistiados. Aqui na revolta da vacina, como foi feito pela população, né, atiraram na população, muitos foram presos e muitos foram banidos para longe, o que era uma prática comum na época, tá? Os imigrantes que se envolveram na revolta, então, e foram expulsos do país. 9. Qual foi o principal motivo, né, da revolta da Chibata, tá? Que ocorreu em 1910, também no Rio de Janeiro, tá? Então, o motivo foi a punição, né, de 250 chibatadas, ou seja, chicotadas, recebidas pelo marinheiro Rodrigues de Menezes, tá? Que recebeu essa punição na presença da tropa por ter ferido um oficial.
10. O que os revoltosos exigiam, eles conseguiram. Os revoltosos eles exigiram fim dos castigos físicos, a melhoria da alimentação e a anistia para os rebeldes. Após bombardear o Rio de Janeiro, eles foram atendidos pelo governo federal. Tá? E a 11, que é a última questão dessa atividade, da atividade número 3, né, da terceira atividade, o que aconteceu com esses revoltosos? Bom, os oficiais da Marinha, né, ligados às elites brasileiras, eles não concordaram, né, que esses revoltosos fossem anistiados, ou seja, fossem perdoados. Então, esses oficiais forjaram uma nova revolta e botaram a culpa nos marinheiros da revolta da vacina, que acabaram sendo presos. Então, 17 deles foram enviados para um presídio, onde 16 acabaram falecendo, morrendo, né? E 105 foram enviados à Amazônia e nunca mais voltaram. Aquela prática que a gente viu, né? As pessoas que não eram bem vistas eram mandadas embora, né? No período da colônia mandavam embora para a África, agora mandavam embora para o Acre ou para a Amazônia, tá? E 9, né, desses enviados à Amazônia, então foram fuzilados durante a viagem. Então vamos para a quarta atividade realizada, né, do dia 16/5. Bom, continuamos, né, falando então sobre as revoltas do Brasil da Primeira República, tá? A primeira questão pergunta onde a Guerra do Contestado aconteceu e quem ela envolveu, tá? Então, como nós vimos, né, a Guerra do Contestado, ela ocorreu em uma região contestada por Santa Catarina e Paraná, entre os anos de 1912 e 1916, e envolveu cerca de 20 mil camponeses contra o exército republicano, tá? Mas essa contestação da região por Santa Catarina e Paraná não tiveram nada a ver com a Guerra do Contestado, tá? 2. Quais as duas principais causas da Guerra do Contestado? Bom, tivemos duas causas principais, tá, para que a guerra acontecesse. Primeiro, a falta de terra para trabalhar, tá? Muitas pessoas foram privadas das terras que possuíam na região. E a segunda foi a construção da estrada de ferro que ligou São Paulo ao Rio Grande do Sul e que passou pela região, tá? Então, essa construção fez com que as pessoas que viviam à margem da onde ia passar a construção da estrada de ferro também perdessem suas terras, e isso revoltou as pessoas na época e motivou, tá, as causas da Guerra do Contestado, tá? Quem liderou o movimento da Guerra do Contestado e o que ele defendia? Então, como nós vimos anteriormente, né, na região vários religiosos apareceram, tá? Isso era muito comum no interior do Brasil, tá? Esses religiosos, né, que não eram ligados à igreja, eles tinham conversavam muito bem, né, se expressavam muito bem e conseguiam adeptos, pessoas, né, que seguiam eles, tá? Então, no caso da Guerra do Contestado, foi o José Maria, que foi, né, a pessoa que deu, que foi um dos grandes líderes, né, deste movimento, ou seja, da população mais pobre contra o governo na época, né? E o José Maria, ele defendia a criação de um novo mundo, tá? Onde vigoraria a lei de Deus e todas as pessoas teriam terra para plantar, além de paz, prosperidade e justiça. Vocês imaginem se isso se espalhasse, né, para outras regiões do Brasil, que pandemônio não ia ser, né, aonde as pessoas exigissem, né, que possuíssem terras para poder plantar, né, onde houvesse paz, onde houvesse prosperidade e justiça. Tudo que não havia na época, né, onde as terras eram comandadas por poucos, né, até nos dias atuais isso acontece, né, e a justiça, infelizmente, não era para todo mundo, era para esses poucos também, tá? Vamos para número 4, né, quando o cangaço surgiu, e eles lutavam contra o quê, né? Então o cangaço foi um movimento, né, social que surgiu no Nordeste, no século XVIII, tá, no Nordeste brasileiro. Primeiramente, né, esses grupos eram grupos armados, organizados e comandados pelos coronéis, utilizados então para colocar pavor na população local. Com o passar do tempo, né, esses grupos se modificaram, se diversificaram e passaram então ao movimento de oposição contra os próprios coronéis e contra a miséria que a população nordestina vivia, tá? Qual bando de cangaceiros
mais conhecido, porque Lampião se tornou cangaceiro, né? Então, já na pergunta a gente já quase responde a questão, né? Questão número 5. Então, os bandos de cangaceiros, que houveram vários, tá? O mais conhecido foi o de Virgulino Ferreira da Silva, né? Conhecido como Lampião. Então, né, o bando de Lampião foi o mais conhecido. Então, o Lampião, quando ele tinha 17 anos, a família dele foi expulsa da terra que ele vivia, né, por homens armados do coronel, e aí ele jurou vingança e formou um grupo, um bando para combater, né, os coronéis e a injustiça, vamos dizer assim, na época. Lembrando, né, que muitos achavam que os cangaceiros eram heróis e muitos achavam que os cangaceiros eram bandidos, tá? Tinha os dois lados. O que aconteceu com Lampião e o seu bando, né? Então Lampião, a sua mulher Maria Bonita e os outros membros do grupo acabaram sendo emboscados, né, pela polícia, foram mortos, tá? E suas cabeças acabaram sendo cortadas e expostas ao público como troféus, tá? 7. Por que as ideias de Antônio Conselheiro foram combatidas pelos coronéis e pelo governo, né? A gente viu que esses monges, beatos, conselheiros, né, que viveram no interior do território brasileiro, eles conseguiram arrecadar, arrebanhar, né, muitos seguidores, tá? Um dos principais, né, além do José Maria, que a gente falou anteriormente aqui em Santa Catarina, tá? Nós tivemos lá na Bahia o Antônio Conselheiro, foi um dos principais religiosos, né, que andaram lá pela região e que arrecadaram pessoas, né? Então, o Antônio Conselheiro, ele tinha vários ideais, né, de uma sociedade extremamente diferente daquela que acontecia na época, que era uma sociedade mais justa, né, onde as pessoas tivessem terra para plantar. Então esses ideais, eles foram combatidos pelos coronéis. Por quê? Né? Pelos coronéis e pelo governo. Porque as autoridades, né, Canudos, que era a ideia de sociedade do Antônio Conselheiro, se tornou então um perigoso exemplo. Imagina se isso, né, se espalhasse para outros povoados, né, e viraria uma loucura no Brasil, onde as pessoas passassem a exigir, né, uma terra para plantar, assim como a gente falou viu lá na Guerra do Contestado, tá? 8. Qual motivo levou os tenentes a se revoltarem em 1922? A gente viu anteriormente que não foi só a população pobre que se revoltou, né, ou a população rica, mas também os tenentes, os militares, né? Os militares, eles ficaram extremamente descontentes porque deram origem ao golpe, né, que motivou na proclamação da República, só que não mudou nada, né? A elite continuou mandando, a população continuou pobre, tá? E os militares continuaram sendo desamparados, né, abandonados pelo governo, tá? Então, os tenentes, eles fizeram duas principais revoltas, a de 1922 e a de 1924. Então a 8 pergunta quais os motivos que levaram, né, os tenentes a se revoltarem em 1922. Bom, o estopim dessa revolta foi a ordem do presidente da República, né, para fechar o clube militar e prender o Marechal Hermes da Fonseca. Quando o professor começa a se empolgar, acaba a memória do celular e tem que voltar de novo, tá? Então nós estávamos falando sobre a questão 8, né? Qual motivo levou os tenentes então a se revoltar em 1922? Então o estopim dessa revolta foi a ordem do presidente do Brasil na época, né, para fechar o clube militar e prender o Marechal Hermes da Fonseca, presidente, né, do clube e ex-presidente da República. Então eles tiveram uma desavença política, né? O Hermes da Fonseca falou do candidato a presidente da época, que era apoiado pelo presidente do Brasil, e aí ele mandou prender o Hermes da Fonseca. Então, sentindo-se ameaçados, né, os tenentes que serviam no Forte de Copacabana acabaram se revoltando contra o governo, tá? O governo acaba cercando o Forte de Copacabana, muitos revoltosos acabam se entregando, mas nós tivemos, né, a questão dos 18 do Forte, que já falamos anteriormente, que acabam enfrentando as tropas do governo, aonde muitos, né, 15 desses 18 do Forte acabaram sendo mortos nesse episódio lá no Rio de Janeiro, tá? 9. Qual era o objetivo dos tenentes que se revoltaram em 1924, né? Então eles queriam
derrubar o presidente Arthur Bernardes, esse era o principal objetivo deles, tá? Que não aconteceu, né? Infelizmente, as revoltas brasileiras, né, se a gente for pegar a fundo, pouquíssimas mesmo deram certo, tá? Bem poucas mesmo. A grande maioria dessas revoltas acabaram sendo não dando certo, né? Ou sendo, como eu posso dizer, destruídas, né, pelo governo, onde mandou atirar, onde mandou prender, onde, né, assassinou as pessoas que estavam nessa revolta, tá? Mas a grande maioria não deu certo. 10. O que foi a Coluna Prestes? Porque ela teve esse nome, porque ela surgiu, né? Então a Coluna Prestes, ela foi um movimento político liderado, né, por militares contrários ao governo da Primeira República e as elites brasileiras, tá? Esse movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927, teve este nome, pois foi liderado então pelo capitão Luiz Carlos Prestes, tá? Então ela surgiu porque, né, eles queriam combater, né, como foi falado, né, o governo brasileiro e as elites brasileiras, tá? E quais foram os principais objetivos da Coluna Prestes? Então, os principais objetivos eram derrubar o governo, implantar o voto secreto e o ensino fundamental obrigatório no país, tá? E acabar com a miséria e com a injustiça social no país. Então, desde sempre, desde como somos gente brasileira, né, a gente tem essa bandeira de acabar, né, com a miséria e com a injustiça social no país. Infelizmente, não é fácil quando a elite governa o país e é ela que toma conta do dinheiro, aonde esse dinheiro é distribuído de forma irregular, não é irregular que eu queria dizer, era outra questão, né? Mas aonde o dinheiro é usado para fazer bens para a elite, né? E a população pobre acaba sendo cada vez mais desassistida, tá? Então essa é a correção das nossas atividades. Todas as questões estão, né, respondidas no PDF, então vocês olhem as questões, vejam, né, o que vocês acertaram, o que vocês erraram, o que acertaram deixem, faz o sinalzinho lá de certo, os que erraram refaçam, tá? Então isso serve para a gente estar refazendo as atividades e estar também revendo o conteúdo, muito importante, né, para aqueles que vão fazer a avaliação do Instituto Federal, tá? O professor agradece, até a próxima aula, um beijão a todos, espero que tenham gostado. Valeu!